Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Obrigado, pastor Josimar. Atos, capítulo 2. É um texto conhecido de todos. Mas foi esse texto que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, podemos assentar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha família, minha esposa que chegou ali, amém? Estava no trabalho, chegou ela e o nosso fruto, né? Tá lá Maria Clara, fica de pé aí. Tem gente que ainda não conhece, né? Então vai conhecer ela, ó. Olha, duas princesas que Deus me deu aí, ó. Amém? Eu sou grato a Deus, amém? Thaís, pastora Thaís, Maria Clara. E eu quero agradecer também a confiança dessa igreja, amém? No líder desse trabalho de jovens, pastor Ezequiel. Também quero agradecer a missionária Ruth, toda a equipe que está aqui ajudando. Também quero agradecer ao apóstolo Jair pela confiança. Nós estamos aqui sempre procurando aprender e estamos vivendo mudanças, mas o nosso coração está aberto. E eu quero agradecer a ele e toda a igreja por confiar em nós, por depositar uma confiança em nós. E desde já também eu quero agradecer aos amigos que estão aqui, pastores, amém? Cada um de vocês sempre tem um espaço no nosso coração. Pastor Marcos, pastor Havana, pastor Fabiano, sempre todos são amigos, amém? Estava ali também o pastor Eliseu, não sei se ainda está aí, amém? Mas Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Bom, depois de ouvir tantas coisas que já foram faladas aqui, confesso que fica até difícil, mas eu creio que Deus ele está movendo esse lugar, e eu quero deixar o meu espírito, o meu coração aberto, e eu quero que você abra também o seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para transformar, para libertar, para curar. E quando esse tema foi passado, incendiados, e lá em Levíticos foi dado como referência, o fogo ele permanece aceso constantemente. E quando eu fui ler sobre esse texto, quando eu fui aprofundar nesse texto, Deus veio falando comigo desde o começo de uma tomada de decisão. E eu quero aproveitar a palavra do pastor Fabiano, que deu essa introdução de chamado. Sempre foi a minha linguagem, chamado de Deus para a minha vida, uma decisão que nós tomamos. E ele fez todo o ritual, né? Se nós estivéssemos falando da lei de Moisés, nós já tínhamos feito o ritual completo, amém, irmãos? Que até ungido você já foi, amém?
Então, você já poderia levantar e ir para casa, que a unção já tinha sido declarada, amém? Mas o pastor Marcos veio complementando sobre a profundidade, o nível que você se encontra, das responsabilidades que cabe a cada um de nós, porque, irmãos, o fogo de Deus, o fogo que atrai, se você olhar todo o texto, nós vamos ver como Deus é considerado. E a palavra de Deus fala que Ele é um Deus fogo consumidor. A palavra vai falar que não existem vários fogos. Não é um fogo diferente para cada coisa. Deus é um, então o fogo é um só. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Deus atraindo pelo fogo. O próprio texto em Êxodo vai falar que quando a multidão olhava para Deus, eles viam sair fogo. Moisés, ao ser escolhido, ele é atraído pelo fogo. Se nós olharmos, o fogo ele está ligado diretamente a Deus, tanto no propósito bom da sua palavra, mas também o mesmo fogo, se houver motivação falha nossa, se não houver uma motivação correta, ele pode ser fogo consumidor. Você olha na Bíblia, na inauguração do templo, Deus apresenta o fogo, e os sacerdotes que não preservaram esse fogo de santidade, que decidiram apresentar fogo estranho, foram consumidos, mortos, diante da presença do mesmo Deus. A palavra de Deus também vai adiantar para nós, se nós formos caminhando. A Bíblia fala que do trono de Deus sai fogo. Irmãos, então tem fogo. Então esse tema incendiados, ele é para nós. A vida de um homem de Deus, a vida de um chamado, que o pastor Fabiano começou a falar, a vida de uns processos que nos levam a reconhecer o chamado de Deus na nossa vida, foi falado pelo pastor Marcos. Eu quero dar continuidade para vocês, falando que nós não podemos brincar com o fogo. Você não pode brincar com a presença de Deus. Você não pode brincar com a santidade de Deus, porque Deus, Ele ainda continua sendo Deus, e toda glória e toda honra pertencem a Ele. Ele ainda continua chamando um povo para ser santo e separado. E parece que quando nós falamos desse Deus, que é fogo consumidor, desse Deus que aparece tanto para benefício, mas parece que muitas pessoas não entendem o benefício de ser purificado pelo fogo, de ser atraído pelo fogo. E muitas das vezes as pessoas não reconhecem, não temem esse Deus, e acaba atraindo para si, atraindo para a sua vida consequências ruins. E eu não quero adentrar muito aos detalhes, mas eu quero tentar chamar a sua atenção, porque toda transição de um sacerdócio, aqueles que procuram estudar, depois, se você não conhece, a Bíblia é uma transição da antiga aliança para a nova aliança, e você precisa ter isso no seu coração. Não dá tempo de passar isso aqui para vocês, nós não temos todo esse tempo, mas durante toda essa transição, você vai ver Deus atraindo pelo fogo, Deus aparecendo pela sua natureza, como fogo, alguém que decidia se apresentar não às sombras, mas se apresentar como Ele era. E quando nós saímos do Antigo Testamento, se você pegar todas as referências, são muitas, mas quando nós saímos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, quando nós vamos para Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele sobe, e quando Ele envia o Espírito Santo, uma marca concreta da presença do Espírito Santo foi vista pelo fogo.
Fala com a pessoa que está do seu lado: fogo. Não se trata só de um fogo consumidor, mas um fogo que anuncia a chegada do próprio Deus. Quando aquelas pessoas pararam ali, os discípulos, todas as pessoas estavam ali no cenáculo, eles estavam obedecendo uma ordem que Jesus havia dado: vocês vão ficar em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Irmãos, até então, se você olhar para a antiga aliança, você vai ver que a presença de Deus, ela aparecia como está naquela arca. Havia o trabalho todo de um sacerdote. Ele chegava, ele imolava o cordeiro, ele apresentava. Mas se você reparar, quando Deus vinha com a sua presença, ele ficava em cima do propiciatório entre os dois querubins. A presença de Deus sempre estava sendo manifesta e havia fogo, para confirmar que aquela presença, ela deveria ser respeitada, ela deveria ser entendida. E quando nós olhamos para esse rito que Jesus vai transicionar, porque você sabe que Jesus, ele se tornou profeta, ele se tornou sacerdote. Se você olhar a transfiguração no monte, quando Jesus está ali, aparece Moisés representando a lei, e aparece Elias representando os profetas. Havia um sacerdote, um profeta. Quando Jesus assumir a posição de um Cristo que viria para transicionar, ele veio e liberou um caminho de difícil acesso. Nem todos tinham acesso, era apenas uma família, era apenas uma linhagem. Por mais que Deus transicionou nas gerações, mas Deus escolheu uma família, Ele escolheu uma tribo, Ele escolheu uma linhagem. E nessa linhagem Ele trabalhou até chegar em Jesus, porque Jesus deveria romper um lugar aonde deveria de ser acesso de todos, e até então era apenas de um, dois. Escolheu uma família. E você sabe que quando Jesus ele entra no verdadeiro e santo lugar, Hebreus fala sobre isso, fala que ele vai entrar num tabernáculo não feito por mãos humanas. Ele vai entrar naquele cenário, ele vai depositar ali o sangue, ele vai aspergir sangue. Agora, qual era o propósito, irmãos, de Jesus liberar essa entrada para nós? Qual era o propósito de Jesus nos escolher? Qual era o propósito de Jesus transicionar essa lei? O propósito era que nós tivéssemos todos acesso ao Santo dos Santos. Nós não precisamos mais parar no pátio, você não precisa mais parar no átrio, mas agora você tem acesso no Santo dos Santos. E esse acesso, ele nos dá autonomia, ele nos dá confiança para que nós possamos exercer o nosso chamado, para que nós possamos exercer aquilo que nós precisamos fazer. Agora, se você olhar para esse texto que eu dei de introdução, a Bíblia fala que eles estavam lá reunidos. Até então, se você olhar a palavra de Deus, Deus vai apresentando o fogo como a presença dele. O povo de Israel caminhou no deserto com a presença. De dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo. A presença sempre estava ali, constante. Mas ela não estava sobre as pessoas, ela estava no ambiente. A presença, ela sempre andou em um ambiente. Estava no ambiente do templo, estava no ambiente onde a arca estava. Você sabe disso. Nós tivemos uma apresentação aqui, uma fala do apóstolo Jair falando que por muito tempo, ou durante todo o reinado de Saul, ele reinou sem a presença de Deus. E depois Davi decide buscar a presença de Deus. E para termos a presença de Deus, nós precisamos identificar um elemento fundamental na presença de Deus, que é o fogo. E esse texto, irmãos, fala que quando o Espírito Santo ele se apresenta,
Quando Deus se apresenta de novo, porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus. O Espírito Santo não é uma luz, não se trata de uma energia, não se trata apenas de algo, é uma pessoa. E quando Deus decide transicionar do antigo para o novo, Ele vem com uma marca poderosa. Ele vem com algo poderoso que eu e você precisamos ter. Uma marca que cada um de nós, como filhos de Deus, precisamos ter. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, assentados. Eu não sei, irmãos, qual era o período do dia. Nós sabemos que entre a morte de Jesus e o Pentecostes se passaram alguns dias. Festa da colheita. Nós sabemos que eles estavam ali já há um tempo. Talvez chegavam, cumprimentavam uns aos outros. Depois começava um período de oração, depois parava de novo, voltava para a palavra de Deus, voltava para a Escritura. Talvez reuniam de novo e no final da tarde se despediam e iam embora. Mas eu sei que eles estavam ali esperando a presença de Deus. Eles estavam ali esperando a presença de Deus. Porque, irmãos, sem a presença de Deus, eu e você, jovens e adolescentes, nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus, não adianta as suas habilidades. Não adianta ser bom em matemática, física. Não adianta ser bom em nenhuma área, seja ela administrativa, no que você sonha em fazer. Ah, mas eu sou bom, eu sei que eu vou ser um... Não, irmãos, não se trata das nossas habilidades. Ei, jovem, não se trata das suas habilidades. Se você olhar para a vida de um chamado, o chamado, ele não escolhe pessoas habilidosas. Deus escolhe homens e mulheres que se identificam com o chamado. Quando Deus escolhe Pedro, o que Deus falou para Pedro? Você vai ser pescador de homens. Quando Deus atraiu aqueles jovens discípulos, sobre cada um deles havia uma necessidade. Jesus estabeleceu e falou para eles assim: vocês vão fazer discípulos, vocês vão gerar vidas, mas vocês vão precisar de mim, porque a palavra de Deus diz que sem mim nada nós podemos fazer. Então esse é o primeiro entendimento. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. A pior coisa é nós tentarmos colocar as nossas habilidades no reino de Deus. A pior coisa é eu pegar um instrumento e falar: eu sei todas as notas, e tentar atrair. Não é isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é o coração, não é as nossas habilidades. Irmãos, se nós fôssemos tentar atrair a presença de Deus pelas habilidades, nós deveríamos ir para uma faculdade, estudar, fazer um mestrado, um doutorado, e eu acho que assim Deus vinha. Mas não é assim que Deus vem. Deus vem por quem está esperando Ele. Aquelas pessoas estavam naquela casa esperando Deus chegar. Eles estavam esperando uma promessa se cumprir. Eles estavam esperando o poder de Deus ser manifestado. Jesus já havia soprado sobre ele o Espírito Santo. Jesus já havia dado entendimento em algumas áreas, mas eles ainda não estavam, ou ainda não tinham recebido poder. Irmãos, e é interessante que diz que de repente, eu quero que você preste atenção nessa palavra, de repente. De repente. Jovem e adolescente, você precisa estar preparado para o de repente de Deus. De repente. Eles estavam ali já há um tempo. Talvez a oração já não era a mesma de quando começou. Não estavam em pé, a Bíblia diz que estavam assentados, mas que de repente veio dos céus um barulho semelhante a um vento. Nós falamos de fogo, falamos de água, e agora vamos falar de um elemento chamado vento. Irmãos, aonde tem fogo, se tiver vento vai espalhar. Aonde tem fogo, se tiver vento vai espalhar.
É por isso que quando o Espírito Santo desce, é de repente. E diz que um vento, o barulho, um vento muito forte soprando, diz que o som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, nós esperamos por esse som. Todo incendiado espera pelo de repente de Deus. Todo incendiado, toda pessoa que quer mais de Deus, ele está esperando um barulho, ele está esperando um movimento, ele está esperando o céu se abrir, ele está esperando a promessa se cumprir. E a palavra de Deus diz que todos viram. Irmãos, é algo visível. Essa é uma marca visível na vida de um incendiado, na vida de alguém que está com fogo. Tem muitos jovens e adolescentes que se enganam, querendo ter uma marca do mundo para se tornar visível. Tem muitos jovens e adolescentes, como eu também um dia fui. Eu queria ter uma marca visível da presença de Deus. Eu queria ter uma marca visível de quem eu era. Mas sabe o que eu ia fazer? Eu ia pintar o cabelo de loiro. Chegava uma época do carnaval, nós íamos para o retiro. Nós íamos piores do que aqueles jovens que iam verdadeiramente pular carnaval. Porque nós achávamos que a marca de ser um jovem, de ser alguém espontâneo, de ser alguém dinâmico, era pintar o cabelo. Aí chegava no retiro, todo mundo de cabelo pintado, camisa rasgada, aquele povo tudo esquisito. Você sabe como é que o jovem chega no retiro, não é verdade? Chega todo mundo esquisito. Aí põe aqueles brincos de pressão. Tudo porque nós achávamos que o exterior ia mostrar quem nós éramos. Mas a diferença, irmãos, jovens e adolescentes, a diferença do verdadeiro homem e mulher, da verdadeiro jovem de Deus e adolescente de Deus, está no fogo. A marca mais visível que o mundo pode ver em você e em mim é o fogo de Deus. A marca mais visível que as pessoas querem ver em nós, a diferença, aquilo que chama a atenção verdadeiramente, é o fogo. Agora, se você não decidir por isso, porque isso é uma decisão. Enquanto nós estávamos escutando o testemunho aqui do Eão, uma palavra que ele falou mudou a minha vida. Decisão. Irmãos, com 1 ano de idade, alguns aqui sabem meu testemunho, mas talvez você chegou e não sabe, não me conhece. Mas a minha mãe foi para São Paulo tentar um aborto. Ela chegou lá e o cenário mudou, Deus entrou, o aborto não aconteceu. Eu nasci, fiquei lá, depois ela foi, me buscou. Voltamos para Minas. E com 1 ano de idade, nós já estávamos no Evangelho, minha mãe foi curada. A Casa da Bênção já estava instalada numa cidade. E nessa cidade, Deus começou a transformar a vida da minha mãe e consequentemente toda a nossa vida. Então com 1 ano de idade, irmãos, até os 18 anos de idade, eu falei com 1 ano até os 18, nós estávamos na igreja todos os dias. O culto era de segunda a segunda e no domingo 2 vezes. Imagina. Será que você consegue estar na igreja todos os dias, de segunda a segunda e no domingo de manhã e à noite? Para você ver que o batidão não era fácil. Mas no meio dessa intensidade, Deus foi me batizar com o Espírito Santo. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Irmãos, e quando o Espírito Santo veio, Ele trouxe uma marca que você tem, que eu tenho, e que cada pessoa que é alcançada pelo Espírito Santo de Deus tem: fogo. Deus colocou uma chama ali no meu coração. Deus não colocou só uma chama, Deus colocou um chamado. Deus não colocou só um chamado, Deus colocou uma promessa. E a partir daquela promessa, eu fui caminhando. Mas muitas vezes, jovens, ei, preste atenção, adolescentes, a gente sempre acha que o tempo de Deus pode esperar. A gente sempre acha que nós podemos, não, vamos fazer algo. Porque, irmãos, quando Deus queima o nosso coração, a minha referência, as referências que nós tínhamos ali em Minas, no sul de Minas, era de homens o quê? Abnegados.
Não havia uma expectativa de pregar o evangelho e trabalhar no secular. Essa não era a comunicação que nós tínhamos. Nós tínhamos uma identidade. Todo homem e mulher de Deus vai depender de Deus. Irmãos, e quando Deus queimou meu coração a primeira vez, isso ficou no meu coração. E quando nós temos um chamado de Deus, nós temos às vezes muitas dúvidas. Esses dias eu escutei uma frase, e isso cabe muito para nós, jovens e adolescentes. Você pode duvidar do processo, mas nunca duvide de Deus. Você pode ter dúvidas como isso vai acontecer, mas você nunca duvide do Deus que falou que vai acontecer. Irmãos, eu tinha muitas dúvidas de como isso ia acontecer. Porque pensa você, jovem, adolescente, receber uma palavra: ei, você vai ser um pastor. Ei, você vai ser uma pastora. Colocava a mão assim na minha cabeça e falou assim: Eric, Deus está te chamando. Você vai para o Brasil. Irmãos, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes. Nem asfalto tinha direito. Telefone na casa era para quem tinha muito dinheiro. Aquela cidade não tinha expectativa nenhuma. E eu tinha essas dúvidas. Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus pode mudar assim a minha vida? Vai mudar a minha história? E todas essas dúvidas, eu fui crescendo com elas. E sabendo da necessidade de dar uma resposta, eu fiz o quê? Eu não dei uma resposta. Eu não tomei a decisão correta. Em vez de eu ter ido para um seminário com 18 anos, em vez de eu ter aceitado o projeto de Deus, eu falei assim: não, acho que eu vou adiar esse projeto, eu preciso estudar, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. Olha como é que é a vida de pastor, meu Deus, todo mundo aí quase passando fome. Uma vida difícil, não se tinha nada, morava atrás da igreja. E tudo aquilo ali, irmãos, era visível. Eu não estou falando que aquilo era errado. Aquilo era fé, aqueles homens tinham fé. Aqueles homens espalham uma palavra. Aqueles homens hoje têm sua casa própria, têm seu carro, têm sua família. Mas eu enxerguei só aquele momento. E só aquele momento, irmãos, não foi suficiente. Eu disse não. E quando eu disse não, eu fui viver minha vida, minha história. Fui para a faculdade. E aí, totalmente longe. Eu era um frequentador de igreja. E de um frequentador de igreja, mal indo, até que, não muito longe, em 2014, Deus muda a minha história. E quando Deus marca alguém, irmãos, quando Deus coloca fogo dentro de alguém, Deus não quer perder essa pessoa. Deus não quer perder você. E eu estava na pior situação, na situação mais difícil. Eu entrei numa crise que eu tossi e saía sangue. Eu falei: e agora? Eu já estava passando dos 30. Eu falei: como atender um chamado? Como fazer com que esse fogo, como atender essa necessidade? Porque, irmãos, algo que incomoda, irmãos, é um fogo. Ele incomoda. Ele fica lá. Aquela chama estava lá. Aquela semente estava plantada no meu coração. Aquelas palavras, irmãos, ainda fazia a realidade da minha vida. Eu entrava nos lugares e eu sabia que eu estava no lugar errado. Você sabia disso? Você é jovem, você tenta se enganar você mesmo, mas você sabe que quando você entra naquele lugar, aquele lugar não é seu. Quando você conversa com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, que eles falam uma piada imoral, você sabe que aquilo ali não é seu, porque tem fogo. O Espírito Santo está lá promovendo santidade. E o fogo vem para apagar as impurezas. E quando eu decidi, isso é muito importante, jovem, você precisa decidir. Deus não vai fazer nada se você não decidir. Ele pode apontar o caminho, Ele pode mostrar uma direção, Ele pode dar uma palavra, mas você precisa decidir. Em 2014 para 2015 eu decidi. Eu falei: se Deus colocou uma chama dentro de mim, Ele precisa só de mim, não precisa de mais nada. Formado, estava com a minha pós-graduação, quase para completar.
construí minha casa, comprei meu carro zero. E na hora que eu achei que eu tinha conquistado tudo, aquele fogo que estava ali, a presença, ele acendeu. E eu olhei para as coisas, irmãos, e eu confesso que aquilo ali se desprendeu de mim. Em 2015, eu estou contando um pouco do meu testemunho. Eu estava na última convenção de Santos. O apóstolo Doriel de Oliveira pregou uma mensagem chamada Nunca Desista. O tema era Nunca Desista da convenção. Irmãos, eu estava no meio de tanta gente ali em Santos, e parece que ele falava só para mim. Eu estava mais ou menos umas 10 fileiras assim, e aquela palavra era só para mim. E ele falou do propósito de Josué, a continuidade. Ele estava falando da transição de Moisés para Josué. Nunca desista, nunca desista, nunca desista, nunca desista, irmãos. Aquela palavra, eu saí de Santos, irmão. Eu falei, para onde que eu vou? E agora? Eu cheguei na minha família em Minas, reuni todo mundo numa casa. Falei assim, mãe, pode vender tudo, vou fazer a mala, estou indo para Brasília. Eu cheguei nessa cidade com uma mala, mas mais do que isso, eu cheguei com um fogo. Havia uma chama, ela só não estava acesa. Mas como Paulo disse para Timóteo, reaviva o dom que há em ti, acende de novo. Pode reavivar de novo, pode acender de novo, pode voltar de novo. Irmãos, de 2015 para cá, eu estou vivendo aquilo que eu nunca imaginava viver, mas que eu sonhava em viver. Hoje, para mim estar aqui, para mim falar desse tema para você, ele é muito presente dentro de mim, porque hoje eu dependo desse fogo todos os dias. Eu não quero só o fogo, eu quero a presença. Mas o fogo, ele está confirmando a presença. Diz que quando o Espírito Santo veio atrás, antecedendo, veio também junto com ele línguas como de fogo. Sabe por que eu estou contando esse testemunho para você? Sabe por que eu estou resumindo toda essa história? Sabe por que eu estou mostrando para você essa realidade, jovem? Porque você pode incendiar o Brasil. Você pode começar incendiando lá na sua casa. Você vai começar a incendiar lá na sua escola. Você vai começar a incendiar nos seus amigos. Você precisa começar, porque a palavra de Deus diz que a terra anseia pela manifestação dos filhos. E todo filho de Deus, ele precisa de ter o fogo. Porque a palavra de Deus diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Tem fogo, irmãos. Tem fogo para você, tem fogo para mim. Agora eu não estou falando de um fogo consumidor, eu estou falando de um fogo que é colocado dentro de nós e que nos mantém acesos. O fogo que faz com que eu e você chegue no mundo e nos tornemos luz do mundo. Nós nos tornemos luz em meio às trevas. Agora, quando não há fogo, irmãos, chegou alguém, ou chegou você, no meio das trevas, se não houver luz, aquele ambiente nunca vai mudar. Agora, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre cada um. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Irmãos, um ambiente pode ser único, mas Deus vai tratar com cada um. Deus, ele vai sobre cada um. Deus, ele alcança você que está na primeira, na segunda, na terceira, pode estar na última fileira, pode estar em casa nos ouvindo. Deus tem fogo para cada um. Você não precisa ficar olhando para o outro e falar, só aquele ali está queimando. Não, você pode queimar também. Você pode ser ativado no Espírito. Você pode carregar essa presença, e essa presença faz toda a diferença.
Porque essa presença escolheu você. Ela me escolheu. O Espírito Santo escolhe quem Ele quer, e Ele atrai justamente por aquilo que o mundo não tem. E o que o mundo não tem, irmãos, você escutou o testemunho aqui, o mundo não tem a presença. O mundo não conhece o que você conhece. O mundo não está experimentando o que você está experimentando. Irmãos, você vê que no Antigo Testamento ninguém conseguiu influenciar, expulsar um demônio. João Batista, por mais poderoso das palavras, Jesus disse que como ele não haveria nenhum outro. Mas Deus deu esse privilégio para cada um de nós. Deus está esperando que você, jovem, seja um incendiado de verdade. Deus está esperando, jovem, que você dê uma resposta. Deus está esperando que você se entregue de verdade. Porque existe uma nação. Um dia, nesse tempo que eu estava aqui em Brasília, a missionária Ruth, eu fui dormir na casa dela. Eu estava para cima e para baixo, dirigia para fiquei na casa de Jeremias 9 meses, fiquei na casa de outro 1 mês. Eu ficava assim, irmãos, para onde tocava o vento, soprava, eu estava indo. Porque Deus não queria que eu fosse embora, então aonde tinha pousado eu estava ficando. Fiquei 6 meses no seminário. Tinha dia que eu não tinha o que comer, tinha dia que eu tinha demais, mas só tinha comida, o dinheiro não tinha não, mas graças a Deus, Deus está cuidando. Amém? Foi um tempo. E eu lembro que quando eu estava na casa da missionária Ruth, ela falou assim: ei, dorme no quarto do apóstolo. Quem sabe não tem uma bênção aí? Ei, irmão, esse dia, irmão, eu não dormi. Foi que nem para estar aqui hoje. Minha esposa sabe, eu quase não dormi essa noite. Porque tinha algo incomodando aqui dentro. Eu falei, eu estou no quarto de um homem que sempre orava. Não é possível que não tem nada para mim aqui. Ela não sabe disso, mas ela deve estar ouvindo. Eu revirei aquele quarto, irmão, já vou encerrar. Eu procurei uma bandeira, eu falei, eu preciso achar a bandeira aqui. Ou do Brasil, ou da Casa da Bênção, deve ter uma bandeira nesse quarto aqui. Eu fui orar, eu achei. Eu enrolei naquela bandeira, irmãos, eu dobrei o joelho naquele quarto e eu só orava. Eu falava, Senhor, se tem alguma coisa aqui, se sobrou alguma coisinha. Porque quem tem fogo, irmãos, ele quer mais. O fogo nunca apaga. O fogo nunca deve apagar. E eu dobrei meus joelhos ali, eu orei, irmãos, não apareceu nada. Não apareceu nenhum anjo. Eu não senti nada. E depois que eu orei muito, eu fui dormir. Eu dormi ali uns 3 dias. Eu confesso para vocês, nada mudou. Eu continuei sendo motorista. Eu continuei fazendo a mesma correria. Mas, irmãos, de lá para cá, Deus colocou algo dentro de mim. E eu quero contar isso para vocês. O fogo, ele coloca uma sede. Ele coloca uma vontade. E eu falei, Senhor, de lá para cá, irmãos, Deus tem me dado sonhos de pessoas sendo curadas. De lá para cá, Deus tem revelado algumas coisas para mim, tudo em sonho. E acredite você ou não, tem passado pouco tempo, esse sonho tem acontecido. Deus tem nos usado, não para a nossa glória, para a glória do nome dEle. Deus tem falado conosco, irmãos, não para a nossa glória, para a glória do nome dEle. Deus tem revelado que os milagres podem acontecer de novo, porque nós estamos vivendo milagre. Tivemos esses dias, uma mulher curada de câncer, para a glória de Deus. Agora, o que não pode, irmãos, acontecer é nós deixarmos o fogo, é nós deixarmos a presença de Deus. E isso você escolhe. Isso você decide. Isso é você que vai falar para mim. É você que vai dar uma resposta para essa nação. Se é isso que você quer ou se não é isso que você quer. Eu não sei se eu deixei esse assunto para trás, mas para finalizar,
Eu estava aqui e um dia um missionário, uma pastora perguntou: Eric, o que você quer? O que você quer? Realmente você quer? E aquela pergunta, irmãos, ecoa até hoje. Mas naquele dia eu respondi, eu falei: eu quero ganhar Brasília, o Brasil. Eu quero ganhar nações para Jesus. Porque, irmãos, quem tem fogo, ele quer fazer aquilo que é a vontade do seu Deus. Quem colocou fogo aqui não foi homem, aqui não tem fogo estranho, aqui tem um fogo que desceu do céu. Tem fogo aí que desceu do céu? Fique de pé, vamos orar.